tem aqui a pulseira, que essa pulseira aqui, ela tem a ligação metálica também. E as ligações metálicas na pulseira são os átomos de ouro e unidos por uma formação metálica. O ouro é um metal nobre que forma ligações metálicas com átomos de ouro e adicentes. Assim como na explicação anterior, os elétrons de valência dos átomos de ouro estão deslocalizados em forma de uma nuvem de elétrons que mantém os átomos unidos. E claro, também aqui a moeda a gente tem carbono e níquel, que além de ser valiosa, que por ser uma ligação metálica, ela também é valiosíssima, porque os átomos são bastante rígidos e também são interessantes para a gente pesquisar sobre as moléculas. A ligação metálica ocorre entre átomos de metais, como cobre e níquel, da ligação cobre-níquel. Nesse tipo de ligação, os elétrons de valência estão livres para se moverem entre os átomos, formando uma nuvem de elétrons que mantém o átomo unido em uma estrutura sólida. Família, agora eu vou falar aqui um pouco sobre o garfo. O garfo ele não somente é utilizado mais pela comida, mas também a composição dele é de um ferro inoxidável, que ele também contém, obviamente, ferro, cromo e níquel. Um celular moderno contém variedades de materiais, incluindo silício para os chips de computadores, metais para estruturas e os componentes elétricos, e plásticos para carcaça e botões. O interior do forno de micro-ondas é revestido de metal, no caso do que o que usamos na escola, ácido inoxidável. A justificativa da ligação é: o metal, como ácido inoxidável, é composto por uma liga metálica. O micro-ondas nos auxilia na hora de esquentarmos nossas refeições na escola. O suco de laranja tem os átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, que são todos ligados pela ligação com o ácido cíclico é composto por orgânicos que contêm apenas metais, carbono, hidrogênio e oxigênio. As ligações covalentes são formadas quando os átomos compartilham elétrons para alcançar a estabilidade eletrônica, que ocorre entre os átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio no ácido cítrico. Claro, o copo também é um dos principais fatores da ligação covalente. Afinal, ele tem o composto de carbono e hidrogênio. Porque nele aqui, nesse plástico aqui, é o plástico de polietano. E claro, ele também é bastante descartável, como podemos ver, mas tem alguns que eles não são tantos, que são mais rígidos. O polietano é polímero, que consiste em cadeias longas de unidades repetitivas de etileno, que é uma molécula simples, composta por carbono e hidrogênio. As ligações entre os átomos de carbono e hidrogênio na estrutura do polietano são ligações covalentes, nas quais o átomo compartilha elétrons para alcançar estabilidade como esta. Inclusive água, que a água é uma ligação covalente. Ela tem o composto de hidrogênio e oxigênio. E claro, ela também faz muito bem para a saúde. Nesse tipo de ligação, os elétrons são compartilhados entre os átomos, mas de maneira desigual, resultando em uma distribuição desigual de cargas ao longo da molécula. As proteínas que são aqui presentes na ligação covalente do sódio é o seguinte: aqui tem o carbono, o hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, que estão sempre presentes aqui nos átomos de aminoácidos. Durante a formação da proteína, os átomos compartilham pares de elétrons para completar suas camadas de valência, formando assim as ligações covalentes. Essas ligações são fortes e determinam a estrutura tridimensional das proteínas, conferindo-lhes suas propriedades funcionais e nutricionais. Através das ligações covalentes, as proteínas de sódio adquirem uma estabilidade e capacidade de interagir com outras moléculas no organismo humano, desempenhando papéis essenciais na manutenção da saúde e funcionamento do corpo. E como essas aqui, que também tem uma ligação covalente que parecia muito com a da soja, essa aqui também tem carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. O paracetanol é uma molécula orgânica composta por um átomo de ligações covalentes. Essas ligações mantêm os átomos unidos na molécula do paracetamol, conferindo-se em propriedades farmacêuticas como analgésicas e antipiréticas. Eu sou o Vitor e eu quero falar um pouco das ligações que estão presentes aqui no sal. Bom, o sal ele tem a ligação do sódio e do cloro. E claro, com essas combinações forma o cloreto de sódio. O cloreto de sódio é formado por um metal, sódio e um ametal,
cloro, na ligação iônica, o sódio, um metal, tende a perder um elétron para formar o cátion Na positivo, enquanto o cloro, um ametal, tende a ganhar um elétron para formar ânion cloro negativo. Essa transferência de elétrons resulta na formação de íons positivos e negativos que se atraem mutuamente, formando a ligação iônica. Agora eu vou falar um pouco sobre a pasta de dente. Bom, no caso essa aqui, ela tem o fluoreto de sódio. E o que? O sódio, ele é um metal. E o metal, ele está doando elétrons para o fluoreto. O fluoreto, ele é um metal e ele recebe os elétrons. E bom, faz a ligação entre eles que forma a ligação iônica. E claro que também tem o desodorante. O desodorante, ele contém um átomo de alumínio, que também tem o átomo de cloreto. O alumínio é composto por íons formados por íons de alumínio e íons de cloreto. O alumínio é um metal formado pelo cátion, enquanto o íon de cloreto é composto por cloro e tende a receber elétrons, resultando em uma ligação iônica. Esse composto é frequentemente utilizado em desodorante por sua capacidade de reduzir a transpiração. Bom, agora eu vou falar sobre a água sanitária. No caso esse aqui também, ela contém o hipoclorito de sódio. E como eu falei, o sódio ele é um metal. E o hipocloro é o cloro e o oxigênio. E ele também, como eu falei, o sódio ele distribui os elétrons e o hipocloro aceita. E isso forma a ligação iônica. A espuma de sabão se concentra em um sulfato de sódio e o composto por íons de sódio e sulfato. E eles são um metal que é formado por cátion, que é composto pelo elemento Na, enquanto os íons sulfato é um ânion poliatômico e é composto por enxofre e oxigênio e tende a acertar os elétrons, resultando em uma ligação iônica.